minha profissão, mas por ser pastor eu preciso estudar a palavra. A palavra de Deus é minha fonte. O pastor que não lê, o pastor que não estuda, ele é um pastor incompleto. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos estar falando de chamado nesta noite. Aleluia. Eu gostaria de saber quem aqui tem chamado. Poucos améns, só uma mão levantada. Quem aqui tem chamado? São todos, né? Quem pode dizer assim: eu tenho chamado? Eu tenho chamado. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 6, verso 1. Todos acharam? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins voavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E chamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moviam com a voz daquele que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou perdido. Sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, retirada do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou em minha boca e disse: eis que isso que tocou em teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado os teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Pai, nós te louvamos. A palavra foi lida. Fala com o teu povo, conforme o teu querer e a tua vontade. Eu me esvazio de mim nesse momento para ser cheio da tua graça, do teu poder, Espírito Santo. Enche a sua igreja, Espírito Santo. Que a palavra transmitida possa fluir, Senhor, desde aqui do altar até lá na porta, até lá fora, Senhor. E que cada vida que está possa ser cheia do teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode novamente dizer: eu tenho chamado. Eu tenho chamado. Glória a Deus.
Nenhum de nós que frequenta um culto, nenhum de nós que frequenta a igreja, frequenta só para participar de um culto. Primeiro, é uma ideologia, um pensamento errado de um mais simples membro de uma igreja dizer em um dia de culto: eu vou hoje ao culto. É um pensamento errado nós, no dia de domingo, dizer: hoje eu vou para o culto. Por quê? Porque o Senhor não nos chama para o culto, o Senhor nos chama para cultuar. Aleluia! Ele. O Senhor não chama ninguém para vir para a igreja e ficar sentadinho, observando os louvores que é cantar, as oportunidades, as orações. Você não vem à igreja para isso, você vem na igreja para cultuar ao Senhor. Cultuar ao Senhor é entregar a Ele o seu louvor, a sua adoração, é entregar a Ele o seu tempo, é entregar a Ele a sua alma, é se desvaziar no momento que você está cultuando a Ele, a sua alma de todo sentimento mundano, é esvaziar a sua alma no momento que você está cultuando a Ele, de toda a sua vida cotidiana lá fora, e entrar na presença dEle para cultuá-lo. Muitas das vezes a gente vem na igreja e não consegue compreender o mistério de estar na igreja. A gente não consegue compreender o mistério que está por trás da letra da música, do louvor que cantamos. Hoje a igreja diz: me batiza com fogo, acende essa chama em mim. Oh, aleluia! Aleluia! Chamar a presença do fogo de Deus na nossa alma, na nossa vida. É necessário uma mudança de vida. Chamar a presença de Deus e falar: Senhor, eu quero o seu fogo em mim. É necessário uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento na sua alma. Por quê? Porque fogo é para consumir. E se ele não vem para juízo, ele vem para consumir o quê? Para consumir pecado, para consumir iniquidade, para consumir a nossa vida mundana e fazer com que a nossa vida seja uma vida cheia da presença de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Então ninguém vem ao culto para participar de um culto. Nós viemos ao culto para, aleluia, coletivamente cultuar ao Senhor num corpo. Muitas pessoas falam: eu vou na igreja para adorar ao Senhor. A igreja não é lugar só de adoração. A primazia do louvor não é adoração no meio de um culto, mas a primazia do louvor em meio de um culto é levar as pessoas em conjunto a adorar ao Senhor. Glória a Deus! O grupo de louvor não pode adorar sozinho. Ele está aqui a posto para adorar e levar a igreja à adoração. É por isso que quando tem no meio do louvor, a gente começa a expressar nossa adoração, palavras de amor ao nosso Deus. Cada um da sua maneira. Uns começam a aplaudir, outros começam a se emocionar e a deixar se elevar por essa emoção. Alguns choram,
Apesar que hoje em dia está muito difícil ver lágrimas no meio da igreja. Apesar de que hoje está muito difícil ver lágrimas no meio dos cultos. A adoração, ela é feita sozinha, dentro de casa, no nosso íntimo. Nós adoramos ao Senhor em todo o tempo da nossa vida. Agora, a adoração em conjunto move o coração de Deus. Aleluia. Nós acabamos de ler as Sagradas Escrituras sobre o chamado de um dos maiores profetas da Bíblia. Apesar de que o livro de Isaías vem depois dos livros históricos, a dispensação profética que começa em Samuel, agora ela é altamente manifestada através da vida dos profetas que virão. Começando com Isaías, um dos profetas mais completos de toda a narrativa do Antigo Testamento. Isaías, ele não orou em posição de mão para ninguém. Você não vai encontrar no livro de Isaías ele curando ninguém de nenhum tipo de enfermidade. Ele não expulsou demônios de ninguém. Mas ele profetizou sobre a ruína de Israel, reino do norte, sobre a ruína de Judá, reino do sul. Ele profetizou sobre o nascimento do Messias. Ele profetizou sobre a vida do Messias. Ele profetizou sobre a morte do Messias. Ele profetizou sobre um povo gentílico que adoraria ao Senhor, que somos nós. Ele profetizou sobre João Batista. Ele profetizou sobre Paulo. Ele profetizou partes do Apocalipse. Alguns textos no livro de Isaías vão dar a ilusão da descrita de Apocalipse. O mais engraçado que, diferente de todos os outros profetas, Isaías não começa o seu livro fazendo a sua apresentação de como ele foi chamado. No capítulo 1 de Isaías vai falar que era Isaías, filho de Amon, e começou a ser profeta em Judá e em Jerusalém nos dias de Josias, Jotão, Acaz, Zedequias, rei de Judá. Ele começa o seu ministério profético, mas num dia, talvez de tristeza e espanto, ele começa a descrever o seu chamado. E quando começou o seu chamado? Na morte do rei Uzias. Na morte do rei Uzias. Fontes históricas dizem que o rei Uzias era primo de primeiro grau de Isaías. A gente precisa entender que no Antigo Testamento o ministério profético não era como é nos dias de hoje. Primeira pessoa, ela era vocacionada por Deus, ela tinha uma visão, ela tinha um sonho, ela tinha uma revelação, e aquela revelação que ela tinha, ela trazia para outros profetas, e outros profetas iam subjugar aquela visão, ou aquele sonho, ou aquela revelação que ele teve. E depois que era subjugado aquela revelação que ele teve e fosse provada que aquela revelação era de Deus, aquele cidadão agora era separado para participar da escola de profetas. E na escola de profetas ele aprendia como o profeta tinha que lidar quando Deus falasse com ele, e como o profeta falava a mensagem que Deus tinha dado para ele com o povo.
Imagina você, um cidadão da classe real, da primeira escala, melhor, da segunda escala, filho de um príncipe real, cujo seu primo era o rei. Ele agora se vê recebendo de Deus uma mensagem. Ele agora se vê recebendo de Deus uma revelação. E ele passa por esse período. Ele vai à escola dos profetas e aprende a como lidar como profeta. E ali ele vai recebendo mais e mais a revelação de Deus, mais e mais as profecias, aquilo que a mensagem que Deus dera para ele passar para o povo, e ele agora começa a passar para o povo. O livro de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, o final do capítulo 5, Isaías vai passar vários ais para aquele povo. Ai da nação que se perverteu e esqueceu dos mandamentos de Deus. Ai da nação que perverte o direito do órfão e da viúva e do estrangeiro. Ai, ele vai falar vários ais. Mas agora ele se depara com a morte do rei. Do rei que mais governou sobre Israel, 55 anos. Do rei que fortificou o exército de Judá com as suas estratégias de guerras e armamentos de guerras. Quantos aqui já viram filmes de guerras antigos? E viram que o exército, aqueles exércitos alinhados, e no meio daqueles exércitos, aqueles carros fortes, e que homens puxavam corda e faziam um estilo de uma catapulta, e lançava pedras longe, algumas pedras sólidas, outras pedras em chamas de fogo. Vocês já viram filmes assim? Aquela arma foi criação do rei Uzias, o estrategista de guerra. Começou a reinar com 17 anos. Começou a reinar com 17 anos. Fortificou o exército. Solidificou o exército. Mas a soberba de Uzias fez ele um homem leproso. E no dia que ele morreu, é muito normal, no dia da morte, dia do luto, ser dia triste, dia de desilusão, dia de mágoa, dia de tristeza. Talvez Isaías estava chorando pela morte do primo, mas de repente ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. No ano na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A gente canta: ao que está assentado sobre o trono. Isaías viu aquele que estava sentado. E ele vai dizer: e a sua glória, o manto das suas vestes, enchia todo o templo. Ele vai dizer: serafins que voavam em cima dele, e cada um tinha 6 asas. Duas cobriam o rosto, porque a glória do Deus Pai é tão grande que nem os serafins podiam contemplar. Estavam ali por cima, mas com o rosto tampado.
A glória do Senhor era tão grande que nem os pés dos serafins podiam estar descobertos. Por isso eles tinham asas para cobrir os pés. E com duas asas voavam. E diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra. Viram aqui uma diferença do texto? Na primeira visão, Isaías vai dizer assim: e as suas vestes, o seu manto, cobria todo o templo. O lugar aonde Isaías estava vendo estava coberto pelo manto de Deus. Aleluia. Enquanto os serafins diziam: Santo, 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 os serafins proclamam: toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. E muitas das vezes a gente não consegue compreender que glória é essa que está na terra. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Versículo 4: e os umbrais se moviam com a sua voz. E os umbrais das portas se moviam com sua voz, que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. No santo do santo, a fumaça me esconde. Olha o que Isaías vai falar. Glória a Deus. Os umbrais das portas se moviam com sua voz, do que chamavam, e a casa estava cheia de fumaça. Isaías é levado ao santo do santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que eu gosto de colocar sempre o mesmo rumo, tá vendo? Cavalinhos. Mas glória a Deus. Quando Isaías vê isso tudo, o que acontece com ele? Imagine, irmãos, o camarada está no período de luto, talvez. Ele não descreve assim qual o momento da vida que ele viu os céus abertos. Ele fala no ano que morreu. Pode ser no mesmo dia, pode ser meses. Mas na morte de um rei, de uma figura tão importante sobre o reinado, e ele está descrevendo aqui, provavelmente ainda estava de luto. E ele diz: os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele ainda estava de luto, mas no meio, diante de toda aquela visão que ele teve do Senhor assentado sobre o trono, dos serafins, de ouvir os serafins dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que acontece? Ele agora não é só mais tristeza que está envolto dele, mas agora tem envolto dele um pânico. Ele não está mais agora triste pela morte do primo, mas agora ele está em pânico. Pânico por quê? Porque ele viu o sobrenatural de Deus. Aleluia. Ele viu o fogo de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele viu os serafins de Deus. E o pânico tomou conta dele. E ele vai descrever dizendo: ai de mim. Você viu que eu falei que do versículo 1, do capítulo 1 até o versículo 5, vai existir várias áreas. Ele profetizando sobre as nações. Ai disso, ai daquilo, ai daquilo. Agora ele grita: ai! Mas ai não é daquele ou do outro. Ele diz: é ai de mim. Por quê? Porque os meus olhos viram.
o Rei da Glória. Ai de mim, porque a minha boca é impura. Eu habito no meio de um povo impuro, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Eu falei que fogo serve para fazer o quê? Para consumir. Fogo serve para consumir. Os serafins vêm, passa pelo altar, com uma tenaz tira uma brasa. Brasa é o quê? Fogo. Brasa é o quê? Fogo. Toca nos lábios e diz para ele agora: olha, isso que te tocou, te purificou da sua iniquidade e apagou, consumiu o seu pecado. Aleluia. Consumiu o seu pecado. E acabando de consumir o pecado dele, ele vai ouvir a voz de quem agora? Do Senhor. Primeiro, ele viu o Senhor, ele viu os serafins, ele ouviu a voz dos serafins. Depois de ter ouvido os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, ele vai gritar: ai! Vai cair em pânico. O anjo vai vir, o serafim vai vir, vai com a brasa consumir o pecado dele, consumir a iniquidade dele. E depois que já não tem mais pecado, não tem iniquidade, porque o fogo consumiu, ele passa a ouvir quem? A voz do Senhor. E a voz do Senhor ressoa. Glória a Deus. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que o camarada vai fazer? Ele estava de luto. Ele entrou em pânico. Ele foi purificado. Agora ele está ouvindo a voz do Senhor, dizendo para ele: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Quem tem chamado, diga amém. Amém. Você tem chamado? Como eu falei aqui no início do culto, gostar de fazer uma coisa. Você pode até não gostar, mas você faz porque você tem chamado. Aleluia. Forte. Você pode até não gostar, mas você faz porque você tem chamado. Deus poderoso. Aleluia. Quem tem chamado, irmãos, tenta andar por aí de qualquer jeito. Quem tem chamado, muitas das vezes tenta se esconder do chamado. Quem tem chamado, muitas das vezes sabe que o chamado é árduo, é duro, é pesado. Então acha assim: não, vou ficar aqui no meu conforto. Mas não há conforto para aquele que tem chamado e não pratica. Não há conforto. Se você tem chamado e não está praticando o seu chamado, você vai sempre viver naquela expectativa que a irmã Tati sempre diz: vai dar certo. Dá certo. Vai melhorar, vai dar certo. Só que a expectativa sua é: não, vai melhorar, vai dar certo. Mas muitas das vezes você está numa situação acreditando que vai melhorar, que vai dar certo, mas você está desobediente a Deus naquilo que Ele te vocacionou, naquilo que Ele te chamou. Verdade, Deus. A
Aí Deus te chama para vir para o culto, para cultuar. E você vem para o culto para participar do culto. Eita Deus! Não, hoje eu vou. A gente que é pastor, a gente que tem chamado, a gente que está na igreja, a gente que faz a obra, é muito engraçado. A gente tem dia que a gente vai para a igreja dos outros e vai até disfarçado, Para não trabalhar. né? Vai disfarçado, vai de calça jeans, camisa comum, tênis, toda avacaiada, igual o pastor Douglas, às vezes ele chega de chinelo no lugar e a pessoa. Então, De chinelo, macacão, corta o cabelo. aí a gente vai lá e. Não, eu vou disfarçar só para ver se Deus vai falar comigo. Aí chega no momento do culto, Deus toma um vaso para eu quero usar você. Ou então alguém te conhece, a oportunidade está com fulano de tal. Ou então acontece, igual aconteceu comigo com o pastor deles recentemente. Não, vou lá na igreja da fulana que tem certeza que Deus vai falar com a gente. Aí a gente chega lá no meio do culto, disfarçado de crente, senta no culto, está aquele culto gostoso, Deus está manifestando o teu poder, mas Deus não falou com nenhum de nós. Quando acaba o culto, a pastora chega por nós, a gente fala com a pastora, ela reconhece a gente. Não, vou marcar um dia para vocês entregarem na igreja. Não, na minha vida para a vida Deus está lá. Não tem jeito de correr o chamado. E quando você estiver correndo do chamado que Deus te chamou, a sua vida vai continuar do mesmo jeito, a sua expectativa vai ser sempre a mesma. Vai melhorar, mas nunca melhora. Vai melhorar, vai dar certo, mas nunca vai melhorar. Quando está tudo resolvido, tudo ok, está dando certo, oh glória, vou cantar o hino da vitória, acontece um desastre. Acontece um desastre. Eita Deus, é assim, papai. O engraçado é quando a gente abre a boca e fala assim, não, vou fazer hoje não, vou deixar para lá, aí vem um desastre. Deus tremendo. A gente já sentiu na pele, irmãos. A gente já sentiu na pele. Eu estou falando aqui baboseira, não estou falando de coisas que a gente já sentiu na pele. Está tudo muito bem. E a gente fala assim, quer saber? Eu vou descansar um pouco, vou tirar uma férias. Vou deixar fazer no meu lugar. Aí acontece um desastre. Aí você tem que fazer o quê? Ou você vem fazer a obra, aquilo que Deus te chamou, ou se esconde dentro de uma caverna de banheiros, ou se tranca dentro de um quarto depressivo. Se Deus te chamou e você sabe que tem um chamado, hoje a pregação é para você. Mas sabe de uma coisa que a gente não aprendeu? Sabe de uma coisa que a gente não exercita? Sabe de uma coisa que os crentes da nossa geração estão perdendo? Os crentes da nossa geração não estão perdendo a adoração, não. O nível de adoração mudou, foi muito. Nunca se fez tanta música de intimidade como é no século 21. Louvores de antigamente são muito bonitos, lindos. Eu amo louvor antigo. Mas louvor antigo, ele era louvor de evangelismo, louvor de convenção, louvor de adoração a Deus. Apesar de ter muito louvor egocêntrico, vai falar de si mesmo, tem muito louvor aí que quando você para escutar, que lindo. Como é tremendo. Mas vocês já passaram
pararam para perceber? Se lança um louvor hoje, fica um ano na mídia, depois some. Por que antigamente se cantava um hino e ele transpassava gerações? Pega a harpa cristã do século passado, tem hino da harpa que tem 120, 130, 150 anos, e quando se canta, a alma se emociona. Sabe por quê? A igreja não perdeu a adoração, mas a igreja perdeu a fonte do clamor. Não se clama a Deus por nada mais. A igreja perdeu a fonte do clamor. Porque antigamente, para uma pessoa escrever um hino e apresentar o hino, ela clamava a Deus, ela pedia a Deus, Deus usa através desse hino, Deus transforma a vida através desse hino, Deus impacta as vidas através desse hino, aviva Deus através dessa música, Deus converte vidas através dessa música, havia um clamor. Hoje a igreja não está clamando mais. Marca um culto de oração na igreja. É por isso que o Senhor colocou no meu coração para fazer o que nós fizemos aqui no início do culto. Vamos começar cada culto com pelo menos 5 minutos de joelho, a gente orando, clamando. Clamando. Porque quando a igreja clama junto, quando a igreja ora junto, quando a igreja está junto, unida em oração, o milagre acontece, o Espírito Santo vem. É verdade, aleluia. O Espírito Santo vem. Em todas as partes do Novo Testamento que você vê falar da ensino do Espírito Santo, que almas foram batizadas, cheias do Espírito Santo, nunca se viu falar sozinha, mas sempre no coletivo. É verdade. No dia de Pentecostes estava 120 pessoas orando, clamando, gritando, e o Espírito Santo veio como fogo, transformando aquelas vidas, Aleluia. fazendo delas ministros da palavra. Glória a Deus. Isaías aqui estava sozinho, os olhos dele viu, os ouvidos dele ouviu, e por gratidão naquilo que ele ouviu e viu, ele diz: envia a mim. Ele foi grato naquilo que ele viu e ouviu. A gente está ouvindo, está vendo, está ouvindo e não percebendo, está vendo e não reconhecendo, está sentindo, mas não acreditando. Por quê? Porque não tem mais clamor. Jeremias 33:3. O que está escrito lá? Responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe que aonde está essas coisas grandes e ocultas que não sabemos? Na visão de Isaías, toda a terra estava cheia de sua glória. Toda a terra está cheia de coisas grandes e ocultas guiadas por Deus, que nós não sabemos, mas só é revelada através do clamor. Aleluia. Do clamor. E é necessário que a gente dobre o nosso joelho. Porque quando nós começarmos a clamar, os nossos olhos vão ser abertos. E vamos entender aquilo que estamos vendo. Vamos entender aquilo que estamos ouvindo da parte de Deus. Vamos entender aquilo que estamos sentindo da parte de Deus. E quando isso acontecer, quando a gente perceber, os nossos olhos vão estar vendo aquilo que é de Deus. Quando a gente perceber que os nossos olhos estão, que os nossos ouvidos estão ouvindo aquilo que é de Deus. Quando a gente perceber que o nosso coração está pulsando para aquilo que é de Deus, e entendermos que somos chamados para fazer a sua obra, Deus vai vir com renovo, e a glória do Senhor vai encher esse templo, e a
Está na hora da gente despertar para essa glória. É verdade, Deus. Aleluia. Está na hora. Está na hora. Está na hora. Está na hora da gente olhar e falar assim: não, eu vou fazer. É verdade, Deus. Deus me chamou para fazer, não tem como correr não. Aí você corre na presença de Deus, acha que está tudo bem. É no pagodinho, é no funk, é na baladinha. Mas na hora que você coloca a cabeça no travesseiro, aquele vazio, 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 aí você pensa que vai preencher aquele vazio no dinheiro, no sexo, na bebida, e não sabe você que esse vazio é de Deus. É só Deus que preenche esse vazio. Esse vazio é porque você tem chamado. Esse vazio é porque você tem chamado. Forte, Deus. Aí tem muita gente da igreja que fala: eu sei, eu tenho chamado, mas isso e isso me impede de fazer a obra. Eu tenho chamado, mas eu não posso fazer porque é o meu trabalho, é o filho, é o relacionamento antes do casamento. Eu tenho chamado, mas eu não estou fazendo ainda porque estou esperando o tempo de Deus. Eita! Paulo vai falar assim: prega em tempo e fora de. Tu, meu filho Timóteo, prega em tempo e fora de tempo. Aí você começa a olhar para um monte de problemas à sua volta. E você acha que se você lutar, você vai vencer os problemas? Eu canso de falar. Eu trabalho de Uber. Hoje a minha única renda é Uber. Qual o melhor dia para rodar de Uber? Domingo à noite. Sabe aquela corridinha que você paga no meio da semana 20 conto? Agora, nesse exato momento, o motorista está recebendo no mínimo 50. Não é? Aquilo que a gente trabalha a semana toda, a semana de segunda a sábado, se o camarada for inteligente, ele só ganha no domingo. Dá para fazer só no domingo. Só que eu escolho Deus. Podia estar morando numa casa melhor, podia estar vivendo uma qualidade de vida melhor, mas eu escolho Deus. O ofício do chamado muitas das vezes não vai me levar naquilo que eu acho que é o melhor, mas o ofício do chamado vai me levar aos braços de Deus. Forte, meu Deus. Olha o que eu estou falando de alguém que foi chamado. Eu falei aqui que ele foi o maior profeta, que mais em números, do que mais profetizou no Antigo Testamento. Ele profetizou sobre nós. Ele profetizou sobre o nascimento de Cristo, sobre o sofrimento de Cristo, sobre a morte de Cristo. Ele profetizou sobre o João Batista. Ele profetizou sobre Paulo. Ele profetizou sobre a queda de Israel. Ele profetizou sobre a queda de Judá. Ele profetizou sobre o retorno de Judá para Israel, para Jerusalém. Ele profetizou o nome de pessoas que nem haviam nascido. Você sabia disso?
O camarada profetizou o nome de uma pessoa que nem havia nascido. Ele é citado no livro de Daniel, quando Daniel entra na presença do rei Ciro, e ele fala para Ciro da profecia de Isaías, e que Ciro fala que quer conhecer esse Isaías, porque Isaías tinha profetizado que Ciro, meu servo, libertaria o meu povo. Ciro não era de Judá, Ciro não era hebreu, não era israelita, mas ele era chamado servo de Deus. E Ciro quer conhecer, não, cadê esse profeta? Eu quero conhecer. E Daniel vai dizer: olha, Ciro, rei Ciro, esse profeta morreu 200 anos atrás. Olha que profecia. 200 anos para se cumprir uma profecia. A gente às vezes quer para ontem. Deus profetizou que é para ontem. Deus não é micro-ondas, não, irmão. E aí, muitas vezes você não recebeu o que você tem para receber, porque você está rejeitando o seu chamado. Está fazendo chamada. Rejeitando o chamado. Não rejeite o chamado. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Clame. Clame. Entra em pânico com Deus. Porque no momento que você entrar em pânico com Ele e clamar a Ele, que você entrar em pânico e clamar, Ele vai ordenar o anjo a descer com a brasa de fogo e tocar sobre a sua vida, e a sua vida vai ser transformada. Ele vai ordenar o Espírito Santo a vir como fogo e te encher, e você vai ser transformado. Quantos querem clamar nesta noite? Quem quer clamar, diga amém. Quem tem chamado? Eu te convido, se você tem chamado, a colocar sobre os seus pés e clamar agora. Aleluia. Você vai dar a mão no seu irmão do seu lado e vai levantar um clamor. Aleluia. Oh glória. Glória a Deus. Você vai clamar ao Senhor agora.